Demorou, mas começou! Eita glória! Boa noite! Shalom! Shalom, queridos amados! Boa noite! E aí, Vaso? Na paz, na glória, Glórias a rompendo Deus. em fé, É isso aí. só alegria. Boa noite pra você que tá nos acompanhando. Hoje demorou um pouquinho, porque nossos convidados também vieram de longe. Pra Mas tá já aqui, estão na casa. sentado na mesa com a gente, bater um super papo hoje. E Dose você? dupla? Dose dupla, Eita né? glória! Hoje o negócio ficou bonito aqui, Varão. Eita! Rafael, boa noite! O negócio tá multiplicando aí, né? Eita, Tá glória. multiplicando, eita, a mesa tá linda. Deixa eu ajeitar aqui, né? É bom que a gente tem um retorno ali, amado. Agora Aí a gente alinha, né? E você que tá aí nos acompanhando, já se inscreveu, já conhece, já segue nosso canal. Quem é da casa já grita aí ó, no chat. Eita glória aí, o Shalom Shalom. A Neuza já tá mandando mensagem aí? Já ou tá ainda não? mandando já? Tem que A ver. Neuza já tá aí, Rafael? Acredito que sim, ela não perde um, né? Não perde uma, a Neuza sempre Se tá aí. inscreve aí no nosso canal, siga a gente, curte, compartilha. E Deus abençoe grandiosamente. Mande perguntas, vamos interagir aí. Glória. Se curtir e compartilhar, é que tá orando. Se não compartilhou, é porque tem que orar mais. Tem que orar mais, hein, amados? Compartilhe, curta, deixe seu comentário, faça a sua pergunta também, interage aqui com a gente e vamos receber aquilo que o céu tem para liberar essa noite para vocês, em nome de Jesus. Glória. Então, Varão, fala mais um pouco aí do nosso convidado. Nosso convidado é lá da cidade de Belo Horizonte. Nosso convidado não. Nossos convidados, a palavra certa. Eu vou falar um negócio. Eu acho que Divinópolis e BH estão uma conexão muito forte já. Tem. Tem que ter uma sede lá, né? Vamos ter que fazer um ponto lá, hein, Vai Rafael? fazer uma sede lá, hein? Vamos preparar? Vamos preparar isso aí. Vamos porque preparar lá a é sede. de Deus isso. É bom que vai derrubando, né? As muralhas, as fronteiras, né? É desse jeito. Sem mais delongas, Pra vocês, com vocês, sejam bem-vindos. Pastor Rafael Santos e Pastora Patrícia Soares. Sejam bem-vindos. Amém. Glória a Deus. Boa Nossa. noite, como vocês estão? Boa noite, estamos Graças bem. a Deus estamos bem. E a viagem? Foi um pouco demorado, mas foi tranquilo. Graças a Deus. Que bênção, hein? Isso. É muito bom receber vocês aqui na nossa Uma honra pra casa. nós. Ficamos muito Pra nós. satisfeitos e bater esse papo legal aqui. Conta pra nós um pouco da história de vocês. Quem são os pastores? Isso, começa com a pastora Patrícia, né? Tem muito a dizer quem ela é, uma grande mulher de Deus. Amém, boa noite. Bom, eu sou a pastora Patrícia, sou pastora presidente do ministério, tem 13 anos, né? Tem nessa caminhada pastoral nesse ministério. Mas que eu tenho 24 anos de caminhada. Uau. Pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Para chegar até aqui foi muitas lágrimas, muitos poços, né? Que foi cavado, foi entulhado, mas graças a Deus, a beleza até que me ajudou o Senhor. Eita glória. Glória. Que beleza. Isso, me chamo o pastor Rafael Santos, né? Conhecido como muitos aí no meio evangélico. Graças a Deus a gente já tem 19 anos já de caminhada, 11 anos caminhando no campo da itinerância, 10 anos pastoreando ao lado dessa santa mulher de Deus, que é a minha Glória a pastora, Amém. e Deus me deu o privilégio também de ser minha esposa, né? Já somos casados já há 10 anos, por bondade e misericórdia de Deus, estamos ali auxiliados por ela, no Templo Pentecostal Reino d'Águia, na cidade de Ibirité, e nós viemos aqui para poder glorificar a Deus juntamente com Eita vocês, glória. Eita e glória. poder nos doar, né? Ser usados por Cristo, ser um canal de Deus para muitas pessoas. Você que está em casa, que sejam todos edificados pelo poder da palavra de Deus. E nós temos muito a compartilhar daquilo que Deus tem feito, por onde nós temos caminhado, né? Exercemos, né, pastora Verdade. Patrícia, né, o ministério tanto pastoral quanto também Ministerial. ministerial. Fazendo missões, né? As missões. E falando em missões, o senhor estava aqui essa semana em Divinópolis, hein? 2 vezes já nesse mês. 2 vezes. Esteve Marcou aqui. presença Graças já. a Deus. Graças a Deus, né, pastora É, Patrícia? e foi que no domingo que nós tivemos aqui, esse lado aqui também, no Sábado e domingo, né? Pará de Minas. Pará de Minas é aqui perto também. Aham. Isso. A gente tem nos passado a conhecer, né? É, Mais direto. essa região, porque a gente já passamos mais em viagem, né, pastor? Uhum.
Passamos mais em viagem e foi sábado e domingo, né? Foi, Estivemos nós aqui, realmente, né? Tivemos uma mini vigília e a minha esposa esteve ministrando um congresso de mulheres. Foi uma bênção, foi muito forte que Deus tem feito nessas passagens nossas. E todos os lugares onde nós passamos, nós temos aprendido muito com as experiências que nós temos passado nas ministrações. Eu costumo dizer, se eu estiver errado, vocês podem corrigir, mas eu costumo dizer que o mundo da sabedoria, do conhecimento, você nunca se forra. Então, o mundo da sabedoria como se eu posso dizer, é nós ligado à fonte é Cristo. Então, ou seja, é uma fonte inesgotável. E isso tudo é num relacionamento com o Divino Espírito Santo. Então, quanto mais nós nos entregamos, mais a gente nos alinhamos ao propósito, ao querer, à vontade de Deus, que é Cristo, né? E o propósito é salvação, né, irmãos? Eita glória. Concordo com o que você falou. E nós, assim, a sabedoria, ela é o homem mais sábio, não sabia de nada. Verdade. Salomão, o homem mais sábio, não sabia muita coisa. Nós estamos começando agora também nosso ministério, né? Então, assim, nós estamos aprendendo. Cada vez que a gente vem aqui é um aprendizado novo. Cada vez que sentam pessoas aqui que ministram coisas diferentes. Eu falo que isso aqui é um culto pra gente, porque somos ministrados aqui toda terça-feira. Fora os nossos cultos na nossa igreja também. Então, assim, é bênção demais. E a gente nunca é cheio o suficiente que não possa caber mais conhecimento, né? Então, estar com os senhores aqui é uma bênção para nós. Nós e eu fiquei aqui quando vocês ministraram aqui, falando sobre... A pastora ministrou sobre mulheres, né? E a missão do irmão de ser um missionário. A pastora já há muito tempo exercendo o chamado, né? Pastora, uma pergunta para os dois. Amém. Como que é permanecer tanto tempo assim no chamado? Hoje a gente tem visto que muita gente tem caído aí, né? E a mídia vem relatando grandes quedas, né? De grandes homens e mulheres que são usados por Deus. Mas qual é o segredo para manter um chamado aceso e uma união duradoura? Fala comigo. Pode responder. Aí eu vejo fugir da aparência do mal, né? Fugir da aparência do mal, porque sempre vai ter assim, o tentador para vir tentar. Mas a gente está ali preparado na oração, em consagração, vigilando sempre, orando, né? Nós somos sujeitos hoje estar de pé, amanhã cair, mas quem sustenta é o próprio Deus. É Ele, né? É só Deus mesmo que sustentar. Pelas fraquezas a gente nós passamos, às vezes, uma situação que você fala assim, hoje é o último dia. Aí quando chegou amanhã, Deus te dá um sinal. Aí a gente vai levanta de novo com a força. Né? Às vezes uma palavra, uma pessoa... Deus usou, às vezes, até pessoa ímpia para falar comigo. Mas eu falando que hoje é o último dia, eu estou indo na igreja, não vou mais. Aí eu chego na rua, uma pessoa assim, embriagada, fala, você vai desistir? Aí eu falo, poxa, como é que ele sabia? Aí já vou para a igreja, sinto forte. Verdade, pastor? É verdade. E a pastora relatou algo muito importante. Isso tudo aonde estão firmadas as suas raízes. Nós somos, né, firmados em Cristo. Então, assim, o segredo de um ministério de sucesso e de um casamento de sucesso está em Cristo. Nunca esteve em outro. Mas só que o segredo dessa duração é o que a pastora falou, uma vida de muita oração, de jejum, né, e firmado na palavra. Eu quero responder de uma maneira até figurada, né, pastora Patrícia, né, todos os irmãos aqui do podcast, todos que estão em casa, costumamos dizer o seguinte, que o segredo de uma árvore, ela está em pé, não está nas suas folhas, não está nos seus galhos, não estão nos seus troncos, ela está nas suas raízes. E o segredo é que toda árvore, antes de ser árvore, ela foi uma semente. Eu quero responder isso aqui, né? Até mesmo a cultura judaica, ela disse que os judeus, eles não engolem semente. Por que eles não engolem semente? Porque eles entendem que semente é vida. Eles entendem que semente é prosperidade e eles entendem que semente é promessa. Então, ou seja, quando você engole uma semente, os judeus engolem uma semente, eles estão dizendo, eu estou matando uma vida.
Eita, Eu estou matando aquilo que me faz crescer. meu Deus. E eu também não posso sepultar a minha promessa. Então, ou seja, o segredo está nas suas raízes. Eu percebeu que o próprio Jó, ele disse, né, pastora Patrícia, que você pode cortar os galhos, os troncos, mas ao cheiro das águas, né? Então brotará. Então o segredo de um servo de Deus, às vezes permanecer de pé, está aí. Nós somos ou seja, nós somos enxertados em Jesus. Isso, nós somos enxertados em Jesus, o nosso sustento é Ele. Então, desta maneira que nós temos vivido, né, pastora? Verdade. Permanecendo Relacionamento. no meio do vento. A palmeira, ela é uma árvore exemplo disto, né? No vento, ela pode entortar, pode estalar, pode envergar e ir até o chão, mas as raízes dela estão firmes. É ela dizendo, pode vir vento, pode vir deserto, pode vir tempestade, mas eu vou sempre permanecer de pé. Então, o que os casais e que também todos que exercem o ministério precisam entender que não é sobre nós, é sobre Ele, né? E a minha esposa, ela tem muito testemunho para poder contar concernente aos processos, digo, tanto ministerial quanto também conjugal. Nós somos 10 anos de casado, então são 10 anos de muitas experiências, assim, juntos, pelos 10 anos que nós passamos junto, assim, no ministério. Mas antes de casar, eu já tinha 11 anos na itinerância, e depois que nós casamos, hoje eu tenho 10 anos, pastorei juntamente com ela. Inclusive, Deus usou minha própria esposa para Deus, assim, nos levantar para o ofício pastoral, né? E é muito forte, né, pastor Patrícia? Forte. Quando o senhor falou sobre a árvore... Você vem fazer pergunta? Pode fazer. Pode fazer? Pode fazer. Quando o senhor falou sobre a árvore, eu logo lembrei, né, fazendo um estudo João 15, a videira, e você falou algo sobre a árvore e a pastora falou sobre, às vezes, né, do desanimar. E o que eu vejo, às vezes, também, pastora, então, é o podar, né? Porque muitas das vezes a gente desanima de algumas coisas, só que a gente às vezes não sabe que muitas das coisas que a gente desanima é porque frustração. A gente não desanima de nada à toa. Todo desânimo, ele vem de alguma consequência, de alguma ação. E normalmente é quando acontece algo que a gente não quer, ou a gente se decepciona com pessoas, né? E a própria videira precisa da poda. E a poda é necessária. E só a poda para crescer quando tem fruto, quando tá dando fruto. Porque se não tá dando fruto, a poda é para a morte. Verdade. Então, muitas das vezes a gente tá pensando sobre exatamente o que a senhora falou. E a gente tá confundindo as dificuldades da vida com a poda. E ser podado dói, né, pastora? Demais. Eu já passei por várias vezes em ser podado, né? Porque às vezes a gente, por muito caminhar, por muito você confiar, você é decepcionado. E a decepção dói, né? E quando é dentro da onde Deus te plantou, ali que vem as frustrações. Aí você fala, mas por quê? A gente cuidou, a gente podou, a gente limpou, a gente cuidou. Mas aí, de repente, Deus te coloca naquela situação. Agora é você que vai ter que ser podada. Eu vejo a época do nível. Às vezes você acha que está no nível muito alto, Deus fala assim, agora você vai ter que descer, vai te podar, para você não crescer e achar que você é melhor do que todo mundo. Os excessos, né? Uau. Verdade, pastor? Forte, é verdade. E uma prova disso é Elias, né? Elias, ele vai pro Querite, mas Deus foi lá e falou, ele tem que parar aqui. Por quê? Porque Querite é cortar, é poda. E uma das coisas que Deus, ele às vezes nos leva para esse processo, ou é porque você não quer obedecê-lo, obedecer princípios, ou você quer fazer do seu jeito. Então isso tudo leva você a quebrar princípios. Recomeço ou rota, Deus pode mudar, e recomeço você pode recomeçar e dar continuidade. Agora, princípios, se quebrar, Deus te quebra. Então o segredo está aí, porque Deus não aceita quebra de princípios. Você sempre vai ver todos que tentaram quebrar princípios, Deus quebrou ele. Mas todos aqueles que às vezes por desobediência quiseram sair da rota de Deus,
Deus falou com ele, não é a sua vontade, não é o seu querer, não é o seu realizar. Um exemplo aqui para mim poder dar continuidade à fala, qual é a diferença de Jó e de Jonas? Jó, ele vai passar por um processo, mas vai viver um propósito. Jonas é diferente. Jonas está no propósito, vai sair do propósito e vai passar por um processo. Então, ou seja, ele está numa rota errada, querendo viver o certo. Jó está na rota certa, mas está dando errado. A diferença está aqui. Jonas está numa rota errada, querendo que os céus o abençoem. Deus está falando, volta para a rota, para dar continuidade ao propósito, para que a promessa se cumpra. O propósito ali é salvação. Mas o povo é rebelde, então, ou seja, eu quero pregar para quem dá certo. Já que, de fato, esse povo é um povo rebelde, é um povo cruel, é um povo maldoso, é um povo que não obedece. Ou seja, eu serei uma próxima vítima. Então, não estou disposto a dar minha vida passando pelo esse processo. Mas Jó não. Obediência, submissão e dependência. Só pode me tirar tudo. Eu sei que é permissão, porque o Senhor está permitindo. Mas eu vou ficar na posição e vou seguir na rota. Então, ou seja, o problema não está no lugar. O problema está em quem está seguindo nessa rota. Eita. Pastora Patrícia? E isso aí é muito forte, né, pastora? Porque quantas pessoas já tentou tirar, eu digo tanto a minha esposa quanto a mim ou nós, entende do propósito. Né? Porque a gente sabe, né, que a promessa é grande, mas tem que seguir na rota. E quando se fala de propósito, ontem Deus me deu algo poderoso. Para mim mesmo, falando para mim mesmo, eu vi no telemoto do serviço, Deus falou comigo, todo propósito tem um fim. Na hora que começou a ministrar isso, eu falei, como assim Deus, todo propósito tem um fim? Ele veio me trazer algo muito interessante, quando a laranja, você pega a laranja, você planta a laranja, você colhe a laranja, depois ele me fez lembrar lá da fábrica de laranja, que tem uma máquina, essa máquina, você passa a laranja, ela vai enrolando, passa ela na cera, esquenta, depois ela é selecionada, depois ela vai para a caixa até chegar para o consumo, para o final do processo. Na hora que Deus foi me entregando isso, e vai ser a minha pergunta. Todo processo tem um final. Isso vai virar livro, hein? Breve vai ter o livro aí, o primeiro livro do Fernando. Todo processo tem um fim. Todo processo tem um fim. Supondo, quando eu aceitei Jesus, se iniciou um processo, mas ele teve final ao batismo. Ali se finalizou um processo e se alinha um novo processo, que é até chegar hoje, diácono, para a honra e glória do Senhor. É um processo, finaliza. Por que Deus falou isso comigo? Porque eu estava vivendo um processo que já tinha finalizado há muito tempo. Foi aonde que eu liguei, mandei para minha esposa, falei, tá vendo o que Deus falou? Ministrou. Como a gente podemos saber que chegou o fim do nosso processo? Porque tem muitas pessoas vivendo processos que já foram finalizados, que não era para estar passando por situações que estão passando, verdade, porque o processo já foi finalizado. Como saber que você está num processo que Deus já falou, chega, você está vivendo isso aí, mas não é para estar vivendo mais não, o processo acabou. Você já passou da seleção, você já passou desse processo. Verdade. Você quer responder, pastor? Pode falar, depois eu... Ciclos, né? Então, ou seja, um ciclo se fecha e outro se abre. Um exemplo aqui, para que o ministério de Josué fosse levantado, ou seja, Moisés teve que morrer. Para que o próprio Davi fosse levantado, o ciclo na vida de Saul teve que fechar para o dele começar. Para que Jesus Cristo, para que a igreja ela desse continuidade, o ciclo se fecha e a igreja dá continuidade. Então, ou seja, esse ciclo, existe o processo, existe o propósito e existe a promessa. O processo você passa. Então, ou seja, Jó ele disse, o mal que eu temia, isso me sobreveio. Ou seja, eu não queria passar por isto, mas eu sou obrigado a passar. E a gente precisamos entender o que está escrito em Eclesiastes capítulo 9. O mal sucede a todos, ao bom, ao mal, ao que peca, ao que não peca. Então as pessoas precisam entender.
Eu ter a presença de Deus e a companhia de Deus não me ausenta a prova. E às vezes as pessoas querem um evangelho, né, pastora Patrícia, da facilidade. Eles querem as bênçãos, querem os milagres, mas só que não querem relacionamento duradouro. E aí que muitos estão fragilizando. É o que você falou. Você só é um diácono hoje porque você passou por um processo. O processo, você cheirava cocaína. Aí, Varão. Eu cheirava cocaína, teve o processo de eu parar com isso, o processo de chegar até Jesus, de conhecer, para depois vir outro processo, um processo sincero, o novo se começa. Isso, muito forte, né, você? Verdade, eu vejo aí nesse processo, quando a pessoa assim, né, aceita o Senhor, ela vem, a Bíblia fala assim, vinde, você vem, aí fala, ficai, permanecei. Quando você vem, aí começa o processo. Você vai passar situações que sua carne vai gritar, vai doer. Mas aí vai vir um processo de permanecer. Você permanecendo, você está aprendendo. Com aqueles que têm mais experiência do que você. Você está sendo um aluno. E quando você começa a ter um crescimento, você vai começar a ver um nível mais alto. Aí o Senhor falou assim, agora você está preparado. Aí fala, agora ide. Pregai. Eita! Uau! Muito Eu falo assim, que é a experiência que eu passei, né? Comigo foi assim. Eu comecei assim, para chegar até onde eu cheguei, eu passei por vários processos. Do espiritismo, depois quase entrei no mundo da prostituição. E peguei muitos caminhos tenebrosos para chegar até onde eu cheguei. Foram várias etapas, vários processos que eu passei. Até Jesus teve o processo, né? O início e o fim. O fim foi lá no Gólgota. Lugar de sofrimento. Ali se finalizou no Gólgota, na cruz. Foi necessário ele sofrer para ele poder nos dar a vida, né, Varão? Então, ou seja, é o que você falou. Primeiro você passa pelo processo para depois você desfrutar daquilo que Deus tem. E isso tudo gera uma estrutura e uma experiência, né, para poder contar. A pastora falando a respeito do ministério, o processo na vida dela foi espiritismo, o seu foi as drogas, né? Então, ou seja, o meu foi um nascimento, né, debaixo de um milagre, prematuro, de 6 meses. E eu vivia na dependência de Deus até os meus... Sempre foi Deus, né? Mas assim, até os 14 anos, porque nascendo uma criança prematura, falta de oxigenação no cérebro, o Senhor me deu a oportunidade de ter a vida. O médico disse que seria 1 mês e meio de vida. Se sobrevivesse, seria uma criança cega, muda, né? Tetraplégica, e vivia até mesmo defecando na cama. Então, assim, tem processos que Deus nos passa, que nós vivemos a história e se torna uma história. Então, ou seja, né, a vida com Cristo, ela não é somente para ser contada, ela é para ser vivida. Entende? Então, assim, nós temos o Cristo gerado em nós para gerar vidas em pessoas que estão mortas neste mundo. Então, assim, as pessoas precisam entender que primeiro essa obra ela é feita em nós, para depois ela ser feita através de nós, né? Verdade. Não tem como a gente viver um evangelho ou pregar um evangelho sem vivência, Varão. Né? Não tem como a gente pregar um evangelho sem primeiro você não viver uma história, para depois você contar essa história e pessoas viver, ou seja, o que Cristo, né, gerou em nós. Cartas vivas, né? Cartas vivas, Varão. Pastora, a senhora falou que a senhora veio do espiritismo. Posso fazer uma pergunta sobre isso? Pode. Pastora, o espiritismo, ele é muito forte aqui no Brasil também, né? E grandes pessoas acreditam no espiritismo. Qual que é o ponto que a senhora vê do espiritismo e o que a senhora tem a falar sobre ele? Quando eu comecei assim, a frequentar, foi através da perca da minha mãe. Né? Até então, assim, porque meu pai era espírita, meu avô também. Então eu vi assim, uma maldição, parece que eu fui assim, gerando, né? Uhum. Aí essa maldição caiu em mim. Porque quando eu tive a perca da minha mãe, aí as entidades começaram a encostar no meu corpo. Aí com eu não sabia o que fazer, eu procurei um caminho do espiritismo, né? Fui convidada para ir, foi o primeiro convite que eu recebi. Aí lá eu comecei a desenvolver, tipo assim, eu ia, né,
né, que minha irmã ia também, minha menina era pequena, nós ia, tipo assim, eu vejo lá, mas tudo é ilusão. Eles têm organizações, né? Tipo assim, um quer ultrapassar o limite do outro. Então eu fui aprendendo algumas coisas, né? Fazendo assim, no quintal da minha casa. Fazia os demônios que descia de mim, era os caboclos da mata, né? Que era para fazer maldade. Só que graças a Deus aí não frequentei durante muito tempo. Que eu conheci já uma pessoa que me tirou. Mas antes, aliás, de eu sair disso, eu comecei já a querer conhecer o caminho da prostituição. Já estava meio enfermo, urinava sangue. Acho que eu peguei essa maldição, foi dentro do centro espírita, né? Aí, quando eu conheci uma pessoa, me falou que ia me levar para um lugar que eu teria dinheiro mais fácil, né? Que eu ter as minhas coisas. Além de eu estava no mundo das trevas, já ia para o mundo da prostituição. Aí, quando estava faltando 3 dias para mim ir para aprofundar mesmo, aí eu conheci Jesus. Às vezes uma pessoa me levou para a igreja. Entrei na igreja com um guia no pescoço, encurvado de tantos demônios. Eu não podia passar encruzilhada que manifestava demônio no meu corpo. Mas foi assim, foi uma situação, uma vida que eu vivi que foi muito ruim, mas foi uma experiência que hoje eu conto, né, para quem que saiu de lá, que tem um caminho para sair. E por que as pessoas entram? Qual que é a curiosidade delas com o espiritismo? Pela aflição, por ter poder, assim, que lá eu vou ter um caminho para ter a facilidade com as coisas mais rápido. Acho que é o caminho que você vai alcançar as coisas mais rápido, né? Porta vai abrir mais rápido, vai alcançar uma pessoa amada mais rápido. Querendo e não te querendo, ele vai ser sua mais rápido. E o preço? É a morte. É a morte, né? A perdição, é a doença, é o tormento, a perturbação, porque você não tem paz. Os demônios de você dormir. Perturbação o tempo todo. Acaba que virou idolatria, né? Igual, vou colocar aqui. Muitos falavam do Chico Xavier, por exemplo. Todos achavam que ele fazia milagre. Como que é isso? O Satanás tem o poder de fazer milagre através de uma pessoa? Jamais. Ele é mentiroso, né? Ele usa um corpo para fazer os milagres, né? Que é as mentiras. Aí a pessoa, quando está ali frágil, está na dependência daquilo, ela cai. Ela cai naquilo porque acha que é verdade. Né? Porque o primeiro convite que ela recebeu foi aquele convite. Né? Então ela cai naquela situação. Né? Hoje eu vejo, né, que hoje, graças a Deus, tem várias portas. Né? Mas antigamente as pessoas às vezes discriminavam de chegar perto para falar do amor. Entendeu? Às vezes uma pessoa que é viciada tinha medo de passar do outro lado. Né? Eu falo isso às vezes nas pessoas que são crentes, né? Às vezes, os que são servos de Deus não tem medo, vai lá na profundidade e tira. Né? Graças a Deus o meu foi assim, uma pessoa que me tirou de lá, uma pessoa que não valeria nada na igreja, mas Deus usou ela para me tirar dessa situação. Glória a Deus. Glória a Deus. E, pastor, Sim. o senhor também é um milagre, né? Sim, homem de Deus. Eita glória. Graças a Deus. Pastor, o senhor já participou do mundo? Sim. Bebida, prostituição, droga, essas coisas? Na verdade, a minha vida ela foi um milagre. E nesse processo, o inimigo ele tentou me puxar mesmo e me envolver para o caminho da perdição. A pastora falou um deles, né, a prostituição, e também a respeito da malandragem, né, que eu digo assim, questões do que eu vivia. Porque como eu nasci uma criança prematura, né, os meus pais, meu pai da família dele é toda idólatra, católica, né, e da parte da minha mãe tinha pessoas evangélicas, mas minha mãe ela era uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor. Então ela viveu 34 anos afastada. Então era somente eu e minha irmã, que éramos um casal, ela já faleceu, mas eu era o mais novo, 1 ano mais novo que ela. E nesse período que eu fui crescendo com um complexo, como é que eu posso dizer? Prematura, cheia de problemas. Eu tinha uma enfermidade nos meus ossos que era falta de cálcio nos ossos. Então, ou seja, né, eles conhecem aí como uma doença que era fragilizada, chamada, né, popularmente dizendo,
osso de vidro, que eles falam, né? Por falta de cálcio. Então, assim, até a maneira de me pegar no colo teria que ter muito cuidado, porque senão poderia ter uma criança aleijada. É uma doença que dava bolhas no meu corpo. Eu tenho até algumas marcas aqui, não sei se dá para poder puxar o zoom. Tem aqui algumas bolhas. Essas bolhas, elas cresciam e ela estourava. Então eu não podia tomar um banho normal como uma criança, né? Uma mãe se dava um banho a uma criança, porque tinha que pegar águas mornas e dar um banho, né? Tinha uma doença que até o próprio Jesus que curou, de epilepsia. Então, ou seja, né, isto é a falta de oxigenação, o coração acelera, faltando oxigenação, o coração não consegue bombear, acelera o cérebro, a pessoa dá um apagão, e nisso, ou seja, atinge os seus nervos, atinge os seus tendões, e você passa a ter um período ali, né, faltando oxigênio. Entendi. Então, isso no período infantil, né, período de como criança, eu tive que de fato conviver com isso. No período da escola, por exemplo, né, sofria bullying, sofria às vezes, ou seja, crianças às vezes que estudavam comigo, né, às vezes sentava e às vezes levantava, afastava. Outros às vezes sabiam, achavam que ia atacá-los. Então isso foi criando um sentimento, ou seja, de rejeição. E eu me sentia como se eu não fosse amado por ninguém. Meu pai e minha mãe me davam amor e na hora que me davam um abraço, às vezes conversavam comigo, às vezes se aproximar com um gesto de amor e de carinho, eu achava que eu não era amado, por devido esse problema já veio desde a raiz, né? E nisso aí eu passei a não... como é que eu posso dizer? A não amar pessoas como eu tinha que de fato ter o amor de Deus. Isso com a idade, como você era novo? Tinha entre o meu período infantil de 7 anos até os meus 13 anos, né? Eu passei por esse processo porque às vezes meu pai bebia muito e levava minha mãe. Quantas vezes às vezes a gente ficava em casa, só eu e minha irmã, e ali eu aprendi algumas coisas, né? Então, ou seja, com a família. Então ali tinha que, se tivesse uma alimentação, tinha que ir para casa de parentes, às vezes tinha que estar no meio de amigos, às vezes tinha que estar em casa esperando pai e mãe chegar, e às vezes chegavam bêbados e às vezes não eram tão bem cuidados. E isso tudo foi gerando, e o inimigo queria apresentar um mundo errado, né? Mas sempre Deus guardando e livrando desse mal. E aí você encontrou Jesus com que idade? Com 16 anos de idade. 16 anos de idade, quando eu perdi meu primo, chamava Walter. Nós crescemos juntos, ele era um ano mais novo que eu. E a gente caminhava junto, né? Era minha irmã com a irmã dele, chamava Débora. E eu e o Walter, nós crescemos juntos. E ele era um excelente vidraceiro, se tornou um jovem, que o pai dele já era vidraceiro, ensinou ele. Ele caiu né? Abriu mão de tudo isso e passou a procurar o mundo da criminalidade. Então, assim, morreu, e isso foi um alerta para mim. Olha que coisa interessante, né? A respeito do que a pastora Patrícia falou, a respeito da libertação, que a minha tia, ela teve um sonho, que o meu primo estava de paletó e gravata pregando a palavra de Deus. Então, ou seja, ele morreu, né, num domingo, na quarta-feira ele reconciliou com o Senhor, aceitou Jesus, aliás. Jesus que o aceitou, mas é assim a forma de expressão. Sim. Aceitou a Jesus. E nesse período ele morreu num domingo. Num domingo ele falecendo. Na outra semana eu fiquei pensando a respeito disso. Por quê? E ele com paletó e gravata e morreu. Eu pensei que ele seria um pregador. Mas na verdade minha tia estava tendo uma visão, ou seja, figurado ele, mas Deus iria me levantar como um pregador do evangelho. Eita, então é uma coisa assim, né, que Deus às vezes ele deu oportunidade, preferiu levá-lo, e nisso aí foi um despertar, que às vezes foram os próprios amigos que o matou, e Deus me despertou para mim poder servi-lo. E minha mãe sempre, depois desse período, ela reconciliou com Cristo, um domingo de festa em casa, e nesse período que ela estava em festa em casa, o Espírito Santo entrou num período onde tinha bebida, né, tinha muito acessos,
E era 3 dias de festa. No domingo, que era o último dia, que não tava aguentando mais beber, minha mãe falou, vou arrumar e vou pra igreja. Meu pai já tava tropeçando, o pastor fez o último apelo, né? Falou, olha, é a última vez que eu vou fazer o apelo aqui agora, né? E vamos encerrar o culto. Aí ele entrou bêbado, bateu no meu ombro, nunca esperava, bateu no meu ombro e disse, cadê a sua mãe? Falei, tá lá na frente do altar, foi aceitar Jesus, foi voltar pro Senhor. Ele falou assim, eu também vou. Se ela aceitou Jesus, eu também vou. Eita. E nunca mais eu vou colocar uma bebida na minha boca. E dali foi em diante. Uau. Né, que Deus fez uma grande obra. E hoje ele é presbítero da Assembleia de Deus e ela do ciclo de oração e é o pregador do Evangelho. Uau. Eita glória. Pastor, Peraí. a- Rafael. antes de chamar, vou só deixar a pergunta do ar. Senão eu vou perder. Pastor, qual que é a maior dificuldade hoje dos pastores itinerantes, dos evangelistas? Hoje nas igrejas do Brasil? Pode? Daqui a pouquinho, dos Depois dos comerciais, vamos responder. Ei, O que a gente tem, Fábio? Estrutura Gonçalves, você que está construindo o seu galpão, fazendo o seu galpão, criando a sua... Vai fazer colocar telha na sua casa, estrutura metálica na sua casa, fazer escada em estrutura de aço, é com a Gonçalves, não tem outra igual, hein? Liga aí, o telefone tá aí embaixo na tela, segue lá no Instagram, que o nosso amigo o Rocha vai atender vocês da melhor forma possível, e é claro, com aquele desconto com o código PC, hein? Vem você? Também. Fala agora da Patriarca. Patriarca! Ué! Fala aí, Varão. Uai, fala aí. da Patriarca, ué, não tem igual, uma loja diferenciada em Divinópolis com vários estilos de roupa streetwear para você, hein? Você que procura aquela blusa para presentear o marido ou você mesmo para ir lá na loja, aquela calça, aquele moletom, não só roupas, mas também chinelo, acessórios, carteira, cueca, relógio, bonés, cordão, uma loja diferenciada com uma estrutura maravilhosa. 2 lojas, Varão. 2 lojas, meu Deus, 2 lojas. Os endereços estão aí. Uma é lá na rua São Paulo, no centro, no Shopping Pops, no Box. Qual é o nome? A outra na Minas Gerais. 272 Centro. Vai lá, confere, dá o código PC lá, quem sabe vai ganhar desconto, hein? Eita, grande abraço, hein, Anderson? Grande abraço. Vem você? Também. Fala agora do Restaurante Tavares. Restaurante Tavares. Você que é um almoço de qualidade, diferenciado, de segunda a segunda. Aquele almoço e também aquele churrasco, meus queridos amados, porque é restaurante e churrascaria. Isso mesmo, restaurante e churrascaria Tavares, é aqui em Divinópolis, no bairro Nações. Você que mora aqui na região do bairro Nações, você não paga taxa de entrega. A sua Marmitex chega sem custo de entrega para você na sua casa ou no seu trabalho, hein? Então peça lá a sua, uma qualidade, uma refeição que é de respeito. Tem um maná de Deus com a variedade incrível. E detalhe, se você der o código PC, você vai descobrir, viu? O telefone, o endereço está aí na tela. Todos os dias de segunda a segundas, vem pro Restaurante Tavares. Você também. Solta o VT. Eita glória, Varão. Eita glória. Lá, Varão. Na Dubone, aquele açaí sensacional. diferenciado. Na boca aqui agora. Meu Deus, um açaí de qualidade. E a promoção? Imperdível. Ah. Você que não conhece, vai descobrir agora, ó. Açaí de qualidade, com 300 ml,
mais 3 adicionais por apenas R$10 já é imperdível. R$10, Mas isso é pra quem não mesmo. acompanha nosso podcast. Por quê? Porque quem assiste com o código UPC, Ah, de 300 vai para 500 ml. é de De Deus. 3 adicional vai para 4. É de Deus. E o valor continua os mesmos R$10. É impossível. É impossível E isso. pra fazer isso, como é que é? Como é que É só funciona? chegar Deus lá abençoe, vai. e pedir o código UPC, você vai ter o seu açaí de 500 ml. Você vai UPC? escolher os seus adicionais. 4 adicional. E tem Meu mais, Deus. hein? Acima de 9 picolé, a unidade sai a R$1,95. Cara, É só na do Boni. É produção, é fábrica própria, meus alô, amados. Domingos, pode mandar pra nós 4, por favor. Aqui, não, vamos falar com o Domingo pra nós mandar lá buscar? Vamos Motor, falar, fazer uma propaganda aqui pra eles verem. Porque as Não, pessoas têm que ver esse açaí. Não, Eles vão ver vai aqui, ser, ó. Vai ser covardia com nossos convidados aqui. Hã? Não, é pedir 4, tem que pedir pra eles também. Agora não vai dar tempo, tem que ver? É. Semana que vem nós vai providenciar pra vocês verem como é que é o açaí. Vocês verem o recheio. Você tá arrumando problema pra nós aqui, Não, vai. tô não, é de Deus. Domingo que vem. Terça-feira que vem vai ter açaí, hein? Nos Asos por E Cristo. os nossos convidados tá aqui agora? Nós vai ter que... Domingo, são 2 convidados, não sei quantos convidados essa semana que Não, vem. os que estão aqui agora, que você tá Ei. falando. Você tá arrumando problema é agora. Você Agora tá tá fechado. Ah, mano. você tá vendo? Ah, tá bom. Eita, glória. Eita, agora. Melhor açaí da região, mas um dia não vai ter oportunidade, hein? Nós De vamos vir sentar cedo lá, né? e nós ir lá cedo, é bom que nós já faz uma tour. Restaurante Tavares, depois já vai na sobremesa Aí na do sim. Boni, hein? Sim. Convite tá feito. Eita, Eita, glória. Tá glória. agora. Tá feito o Então vem pra convite. Dubone. Você também. Vem. Extreme. Eita, glória. Na Academia Extreme, entendemos que encontrar tempo para treinar, manter a motivação e alcançar seus objetivos pode ser desafiador. Por isso, oferecemos uma variedade de aulas, incluindo musculação, treinamento funcional e aulas coletivas como Move Dance e Step, projetadas para se encaixar em sua agenda e reacender sua paixão pela vida saudável. Venha superar seus obstáculos conosco e transforme sua saúde e bem-estar em nossa companhia. Clique abaixo e agende uma aula experimental. E eu tô te convidando, tem você também. Uou. Uau, Academia Extreme. Olha só, foi no restaurante, já comeu açaí, agora é forte. hora de queimar caloria. E aonde? Na Extreme. Lá você vai encontrar profissionais qualificados para te atender da melhor forma, para te dar o preparo que você deseja, o treinamento que você deseja para o resultado que você almeja. Na Extreme você encontra Uau. profissionais, essa aí, você viu? Fique- na Extreme você encontra profissionais já preparados para te atender. E eu faço uso das dependências e te garanto que lá você tem profissionais e equipamento de qualidade. Um grande abraço pro Túlio e vem para a Extreme você também. Vem. FG. FG Instalações Elétricas. Roda o VT. Uau. Uau, FG Instalações. FG Instalações Elétricas disse ouve-se luz e o Ah. quê? Haja luz e o quê? Ouve-se luz. E ouve-se luz. FG Instalações Elétricas não tem igual. Atende em todo o centro-oeste de Minas Gerais e também na capital, Belo Horizonte, Betim, Contagem. Ele faz toda essa cobertura de toda essa região. E é um diferencial da FG, além das instalações elétricas para sua loja, para sua casa, seu galpão, seu prédio, e todo tipo de instalação elétrica, tem um diferencial, que é o quê? A consultoria. Ele dá uma consultoria de qual vai ser a melhor iluminação para o ambiente, para o local, da melhor forma. Essa assessoria
é só você sentar com ele, com o Fernando, que ele vai te dar toda a instrução, tudo que você precisa para fazer uma iluminação impecável na sua loja, na sua casa ou no seu galpão. FG Instalações Elétricas, vem você? Também. O telefone tá aí na Eita glória. tela, vem. Produtora UPC, roda o VT. Vai caminhar pra dois, glória, né? varão. Eita glória! Ó, a produtora do PC tá aqui para ajudar você e seu ministério a desenvolver um trabalho melhor. Você que tá aí, quer fazer um podcast, tem vontade de fazer um podcast, não sabe como fazer, nós podemos te ajudar. Ah, mas eu tenho um estudo, eu não quero fazer um podcast, eu tenho um estudo, eu dou um estudo bíblico, nós podemos te ajudar. A gente pode desenvolver o seu estudo em aula e você fazer esse trabalho em videoaulas também. Ah, eu quero gravar uma música. Em breve a gente também vai gravar músicas e clipes também, produções de evento. E a gente tem mais coisas ainda. Você que é pregador da palavra, pode ser um pastor, um missionário, um evangelista, pode ser você também, uma pessoa que prega, não tem problema. Você quer os seus vídeos editados, com legenda, trabalhado. A produtora UPC também faz esse trabalho. Calma aí. Vamos deixar eles falar o feedback ali? Que eles fazem com a gente os vídeos. Fala aí dos vídeos. Como é que você acha das produções? Dos vídeos que a gente faz. A gente faz pra vocês, né? Aqueles vídeos editados com legenda. Dá o feedback pro pessoal aí. Fala, pastor. Pode ver. Fala. Ai, dependendo da forma que vocês querem, assim, o vídeo, né? Vamos supor, uma propaganda mais curta ou mais prolongada. Como que seria? Não. Eu falo assim, os vídeos que a gente faz pra vocês gostam? Tá ficando Isso. bacana? É Nossa, edição, demais, é edição. Demais, A edição. demais. Tá ficando bom, Rafael? Ótimo. Ótimo. Qual foi o alcance do último? Foi 53.700 pessoas. Seu vídeo deu 40.400 pessoas. E já está batendo quase 50 mil também. Eita A glória. pastora Patrícia, nos vídeos, ela tem muita eloquência, palavra de libertação. Ela é ousada mesmo. E essa edição que vocês façam diferenciada, né, professora Patrícia? Muito diferenciada, né? É, porque eu já fiz programação rádio, né? Foi 18 anos, mas aqui eu tô achando assim, diferente. Muito bom, gostei. Glória a Deus. Parabéns, É isso aí. glória a Deus. Você que está precisando aí, quer conhecer nosso trabalho, entra também nas nossas redes sociais, que é a produtora UPC no Instagram, entendeu? E lá você vai ter mais novidades e mais informações sobre tudo isso que a gente faz. Eita glória. Eita glória. Voltando à pergunta, pastor. Qual que é a maior dificuldade hoje dos pregadores e dos evangelistas hoje no Brasil? Na verdade, a maior dificuldade não é só de pregar o Evangelho, é de ter o propósito dessa pregação alcançar vidas. Porque pregar o Evangelho é gerar Cristo em alguém. Herança é aquilo que você deixa para alguém, legado é aquilo que você gera em alguém. Então, ou seja, a preocupação maior de um pregador não pode ser nem pelo número de pessoas, quantidade, tem que ser a qualidade do seu sermão, de uma vida que ele tem que ter com Deus, de santidade, de renúncia, enquanto ele pregar o Evangelho, no final ter colheita de almas, porque essa é a maior missão. Jesus, para os seus discípulos, ele ensinava e para a multidão ele pregava, mas se uma pregação ela não tiver o propósito de salvação no final desse sermão, o pregador pode receber a melhor oferta, mas se ele não for uma oferta no altar, não tem resultado do seu sacrifício. Uau! E a preparação que o senhor faz para as viagens, que vocês, o senhor e a senhora faz, qual que é a preparação antes de ir para outra cidade para pregar? Porque quando você quebra fronteiras, né, você deixa de combater os principados, os tronos, as hóstias da sua região celestial lá, para batalhar com as hóstias, com os principados
do outro campo, do outro lado, né? É a mesma coisa que isso aqui é muito espiritual. Vocês saem de lá, vocês acabam entrando em outro campo aqui. Verdade. É muita oração, né? Consagramos, oramos muito, porque a batalha já começa quando você fala assim, eu vou viajar. Quando o convite já chega, já vem a batalha espiritual. O inimigo já começa a lutar para tentar colocar cansaço, fazendo as barreiras, começa a colocar aquela contenda da igreja, com as coisas, para tentar impedir de você cumprir aquela missão de ir para outra fronteira. Então a gente tem que estar ali preparado em tudo, é fechar todas as brechas, às vezes quer colocar algum atrito entre o casal, alguma discórdia, né? Uma coisa simples dá para resolver, que é fazer aquele mundinho forte. Então tem que estar sempre em vigilância, até mesmo me falar, em conversar, porque senão você levar a bênção, você vai trazer uma opção na sua vida. Verdade. Verdade, é uma coisa muito importante, a pastora falou a respeito do jejum, né? A gente entra num propósito de muita oração, jejum e meditação da palavra, como ela disse. Vivemos muito na fiação, andando em espírito, guiado pelo espírito e cheio do Espírito Santo. Então, assim, os demônios são territoriais, né? Então, ou seja, nós vemos isso em Gadara. Jesus foi, ou seja, passou por um processo na Galileia, da Galileia ele foi para Gadara, de Gadara ele foi para Cafarnaum. Então, ou seja, demônios são territoriais. Então, ou seja, né, às vezes o local que você está, tem locais que são aprisionados por demônios da prostituição, outros, entende, são demônios do homicídio, outros do suicídio. Então, naquele local que nós estamos indo, né, irmão, a gente sempre prepara oração, jejum e meditação da palavra para poder chegar lá e não ter nenhuma brecha. Igual ela disse, são tão, assim, terrível, né, o mundo espiritual, né, irmão, que quando a gente, às vezes, estamos num processo até mesmo para poder ir ministrar num congresso, uma vigília, os demônios, eles, às vezes, tentam, na estrada é um carro, acham que é natural, não é? Às vezes pessoas que são usadas por ele. Às vezes a gente mesmo conversando, mundo espiritual, então assim, é muito ativo. Tem que andar muito ligado, né, amor? Fala aí. Igual a senhora tinha falado sobre a briga de casal, quando o casal, assim, o pastor tava pregando e ia falando, né? Toda vez quando ele ia fazer um congresso, eles já ficavam ligados. É até interessante que eu peguei isso na primeira vez, porque quando ele, às vezes, quando ele falava em fazer o evento já começava. Às vezes ele discutia por pequena coisa com a esposa dele. Aí eu peguei essa frase pra mim. Na hora que ele começava a discutir, ele já falava assim: amor, para. Tá sentindo cheiro? Tá sentindo cheiro de enxofre? É demônio. Falava desse jeito. Aí ali já encerrava. Aí eu peguei até isso. Ao cheiro de enxofre, ó. Ao cheiro, é demônio, tem que parar. E é um costume, né, amor? Fala aí o costume que a gente tem sempre, antes de sair para ministrar, o que a gente faz antes da gente sair de casa. O que a gente faz, até mesmo se é para casais. Dá uma dica aí, dá dica. Tanto pastores que pastoreiam, quanto também casais que às vezes ministram fora. Qual é o nosso costume todo dia antes da gente sair? Orar. Mas mesmo assim tem batalha. Batalhas e guerras. O senhor falou sobre... Vocês têm jejum constante. O que é um jejum saudável e um saudável e um jejum que vai ter resultado? O que é um jejum? Isso, primeiramente, né, o jejum ele é para sacrificar a sua carne e vivificar o espírito. Então, ou seja, um jejum saudável não é aquele que você, ou seja, você tem que cuidar do templo, o Espírito Santo. Não é aquele jejum que você vai atrair doenças para sua vida. Porque tem gente que acha que jejuar é jejuar até desmaiar. Não. Né? Então, ou seja, é um jejum que você vai entrar por um período, ou seja, de início e fim. Agora tem um jejum que você esteja um tempo indeterminado, mas desde quando não prejudica a sua saúde. Nós somos habitação e morada do Divino Espírito Santo. Então, ou seja, é um jejum que não vai te atrair você doenças, né? Porque tem muita gente que às vezes atrai uma úlcera, por exemplo. Não, porque eu estou jejuando muito. Está sacrificando, está prejudicando. Né? Às vezes causa um desmaio, pode causar às vezes uma prejudicação até na sua própria saúde. Então, ou seja, um jejum aceito é aquele jejum que você faz, ou seja, debaixo de um propósito. Ou seja, né, que você tá ali, mas você sabe o que você está fazendo. Dá um exemplo. Daniel. Dá um exemplo. Eu falo porque tem muitas pessoas que vão na igreja, mas tem gente que nem jejua.
Às vezes eles não sabem nem como jejuar. Isso. Né? Já ouviu falar, igual o caviar. Né? O caviar nem comi, só ouço falar. Isso, então nós vamos ter, ou seja, os tipos de jejum. Por exemplo, existe o jejum integral, ou seja, né, existe o jejum integral, ou seja, tem gente que às vezes é um pão e uma água, ou seja, é um jejum, ou seja, né, oi? De 3 dias, né? Isso, às vezes pode ser por um período de tempo, né? Às vezes um jejum geral, que às vezes a pessoa não come e nem bebe, ou seja, está sacrificando ali mesmo, queimando a sua carne. Daniel, por exemplo, ele teve um jejum de legumes, mas ele tinha um propósito, porque nenhum jejum pode ser feito sem propósito. Ah, não, vou jejuar aqui agora, tomo um café, não, vou jejuar, isso não é um jejum, não será aceito. Agora, se você estiver acordando já apresentou o Senhor a sua vida em consagração a Ele e com um propósito, esse jejum será um jejum aceito. Porque Daniel orou e jejuou por um propósito. Então esse é o jejum aceito. Quer falar, pastora? Quero, sobre o jejum também, porque eu gosto muito de propósito. Falou em jejum comigo. Tem pessoa que pergunta pra mim assim, pastor, como que é fazer um jejum? É vários jejuns, fala assim, ó, eu vou jantar aqui, agora eu vou dormir. Esse não é um jejum, porque você tá... vai fazer jejum, nada. Você tá dormindo, você não vai ter fome, você não vai ter sede. Então o jejum, assim, acordou, você já tem aquele propósito. Vamos supor, até meio-dia, se aceita, aceita. Né? Tem pessoa que quer fazer aquele jejum até 7, 8 horas, não aguenta. Aí olha no relógio da hora, já quebrou. Você já está ansioso naquele jejum. Então, o jejum, ele é assim, ele é conforme assim, eu estou jejuando, então eu não posso brigar, não posso irar, porque senão você já pecou. Tem gente que quer jejuar, mas está xingando, está falando mal do irmão. Vai na casa de alguém, está falando mal do ciclano, apertando o pastor, do irmão do lado. Quer dizer, que jejum é esse que está entregando a Deus? Se eu estou no jejum, eu tenho que me consagrar, não só o sacrifício de não comer alguma coisa, mas consagrar meus lábios, né, também, meus olhos, as minhas mãos, tudo é consagrado a Deus. Né? Porque quando você entregar a Deus, você vai receber o retribuído daquela bênção que você fez. Você não jejuou só aquilo em comer, mas você jejuou também o desejo da sua carne, dos seus olhos, no falar e no tocar também. Isso para mim é um jejum consagrado a Deus. Isso. Não é verdade? Uau, isso é top. Né? Isso é bom porque o varão é rei do jejum aqui. Eita, É bom. Mas muitas pessoas, elas não têm assim, né, uma visão exatamente de como fazer um jejum. Então, a pergunta foi isso. Farão, tem mais alguma? Tem. Pastores, muito se acontece hoje que eu fico vendo muitas coisas acontecer no mundo hoje, os bastidores da igreja, na igreja em si, no geral. Como a pessoa, o que acontece quando a pessoa começa a amar mais ao ministério do que a Deus? Meu Deus. Pode responder. Errado. Você tem que amar primeiramente mais a Deus. Deus acima de todas as coisas. Porque sem Ele você não tem ministério. Ele é a base do nosso ministério. Tem pessoa que se apega mais ao ministério, aí esquece do casamento. Porque o ministério começa dentro de casa primeiro. Esquece do casamento, esquece dos afazeres, esquece Deus. Aí que vem a queda, né? Porque você tirou Deus, que é a base de tudo. Não é verdade? Verdade, e é uma coisa que a gente tem vivido na nossa atualidade, né, pastora? A gente que pastoreia, já chegamos a ponto de perder às vezes ovelhas que amaram mais os seus bens do que a Deus. Né? Pessoas que às vezes estão com um tesouro naquilo. Jesus, ele disse algo muito interessante, que aonde estiver o tesouro, aí está o teu coração. Então, ou seja, primeiro, o amor, né, ele tem que ser um amor tal. Um amor inexplicável. Então, ou seja, existe o amor a Deus, existe o amor pai a mãe, né? Existe o amor de pai para filho, de filho para pai. Um exemplo, o filho pródigo mesmo, ele amou mais a herança do que o próprio pai. Mas só que na hora quando ele vê que ele perde tudo, os funcionários estão melhor do que ele. Aí a Bíblia diz assim, e caindo em si. Então, ou seja, tem pessoas que às vezes vão largar a casa, vão largar o pai por causa do quê? Da herança, por causa dos valores. Mas só que na hora quando ele vê que a herança
os valores não é mais do que o pai e não é mais do que a casa, ele vai cair em si. E às vezes tem perdas que são propósitos, que às vezes são permissões de Deus para que essa pessoa que às vezes saiu amando mais o dinheiro, amando mais a casa, até mesmo pessoas, elas às vezes chegam lá na frente, a Bíblia diz assim, ó, o Senhor enriquece, o Senhor empobrece, o Senhor faz descer a sepultura, o Senhor faz tornar dela, o Senhor faz, ou seja, aquele que está no monturo ser erguido, porque Deus ergue o necessitado. Então, ou seja, Ana está cantando, mas é o que ela viveu. Mas só que, ou seja, quando o pródigo perde tudo, ele caindo em si. Quando ele volta para casa, ou seja, ele vai voltar para casa, mas ou seja, ele vai voltar primeiramente para o pai. Porque se ele volta para casa e não volta para o pai, ele poderia sair de novo por causa da herança. Então volta para o pai, porque a casa sempre vai estar lá. Mas se não tiver o pai, não tem presença. E outro ponto interessante no que o senhor falou, pastor, sobre o filho pródigo, pontuando o que o senhor falou aqui, algo mais interessante ainda. Nem todo mundo é igual ao filho pródigo. Nem todo mundo é igual ao filho pródigo. Verdade. Porque além dele reconhecer, quando ele volta reconhecendo o erro dele, ele volta pedindo para ser um escravo, um servo. Mentalidade. Ele entendeu quantos que erram e volta querendo ser filho, sem reconhecer o seu próprio erro. Ele reconheceu tanto que ele queria ser um servo. E tem muita gente que erra e quer voltar com a soberba lá em cima. Não pode. Se perde. Né? Isso. Entendeu? E aí Já aconteceu na igreja isso. Pode falar. Já aconteceu. Comenta isso. pra gente. De pessoas voltar achando que não pode, não quer voltar sendo tão Não lá quer embaixo. recomeçar, né? Não. Quer voltar grande, né? Em cima. Não assume que errou e quer sentar em cima, quer estar na janela. Aí simplesmente o tombo é pior do que o primeiro, porque não reconheceu o seu erro. E onde não tem humildade, Não tem. Não tem Exaltação honra, da né? paz de Deus. E pastora Patrícia, irmãos, a gente comentando sobre isso, isso é tão sério que tem pessoas saindo debaixo das mãos de liderança. Nós passamos por isso. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas, às vezes, abrindo ministérios, às vezes seja tanto para quem exerce ministério no pastoreio, para quem faz uma missão, para quem prega, para quem louva, até mesmo para quem, como é que eu posso dizer, faz alguma missão, alguma obra na obra de Deus. Essas pessoas que quebram princípios, se os pastores não se unirem para saber qual é o caráter desta ovelha, se ela unir, né, pastora Patrícia, a outros ministérios, esse pastor será a próxima vítima. Isso é muito sério. Será a próxima vítima por quê? Porque se ele não reconheceu que precisa servir e não ser visto, infelizmente ele vai dar problema. Então, isto tudo nós estamos vendo pessoas que às vezes estão abrindo ministérios e falando, estou debaixo da bênção de Deus. Calma aí. Primeiramente Deus, paz, liderança. Quem quebra princípios, Deus o quebra. Então, ou seja, tem pessoas que estão, infelizmente, debaixo de maldição, e é o que o senhor falou, que a pastora falou, né, pastora? Não querem voltar para poder ser mais servos. Não quero voltar mais para a mão daquela liderança, porque saiu com problema. Tem um ministério que tem número de pessoas, mas não tem a benção. Em vez dele estar abençoando vidas, infelizmente ele está amaldiçoando. Pastora Patrícia, é muito sério, né? Já passamos aí a questão disso aí, até mesmo rebeliões. São pessoas que não querem rebelar sozinho. Sempre leva outro com ele. Meu Deus. Isso é uma característica demoníaca. vou voltar lá pro João 15. A senhora quer falar, pastor? Pode Não, falar. pode falar. Não, completa aí. Quer falar alguma coisa? Não, ele falando aí sobre rebeliões, nós já passamos por muitos detalhes dessa forma, né? De muitas pessoas entrarem, saírem, chegar a um ponto de achar que a igreja vai fechar e Deus vai e começa a reconstruir tudo de novo, graças a Deus. Mas de pessoas saírem e pensar assim, agora não vai dar continuidade mais. Aí através da oração, né, da persistência em monte, consagração, Deus retorna, reconstrói os muros todos de novo através dos que ficaram. Mas a dificuldade é
o membro ou o corpo? Os obreiros? Qual que é? Corpo. O corpo, né? Infelizmente é. Às vezes um membro, um corpo, né, que está, né, quer ser mais do que o braço. No braço. No estudo, né? Vou voltar para o estudo. Porque é tudo isso. Eu aprendi assim, tudo que você estiver estudando, usa isso em prol do seu estudo. Uhum. Na videira, quando Jesus disse que ele é a videira verdadeira, né? João 15. João 15, ele chama, eu identifiquei algo muito forte ali, que ele nos chama para dar fruto. Ele não chamou nós para ser popstar, ele não chamou nós para ser, né, grandes holofotes, ele chamou para dar fruto. Então, ser cristão é ser exemplo de Cristo. Os frutos de Cristo. E se os frutos de Cristo agradar a ele de verdade, você pode ser um grande homem, você pode ser um grande pregador, você pode ter fama, porque os frutos agradam a ele. O problema é que tem fruto que não dá fruto de verdade. Ele quer ser o fruto, a videira verdadeira. Né? Vamos dizer, ele quer ser a maçã, ele quer ser visto. E aí hoje evangelizar virou-se um negócio. Né? Virou-se um holofote. A ministração hoje, a pregação mesmo, o evangelho cruel de negue-se a si, pegue sua cruz, tome, né? Deixou vai virar. Nós vemos hoje muitos coaches, não é nem pastoreio, não é nem ministração, é mais um coach de palavras que mexe com nossos emocionais e ganha status. Então, o que a senhora está falando aí, eu e o Fernando, nós somos dentro do mesmo ministério. Sim. E quando o pastor fala não, nós nem questiona. Obediência. E às vezes eu posso não concordar, mas eu não questiono. Não questiono. E nem falo mas. Porque quando você fala o mas, já está nascendo fruto. O mais aí tá o mais é muita rebeldia. Porque sempre você fala assim, minha igreja é uma benção, mas isso já é maldição. Isso já é maldição. E Deus me revelou algo muito interessante que quando se fala da noiva de Cristo, a gente se coloca assim, eu sou a noiva. Não. Nós somos a noiva. Não o Dene é a noiva, eu sou a noiva, o senhor é a noiva. Não. Nós, um corpo, somos a noiva. Verdade. E quando a gente julgamos, quer jogar a pedra na noiva, você está jogando em si mesmo. Verdade. Está jogando em nós mesmos, porque a noiva não é só eu, a noiva é nós. Então a noiva tá querendo se matar, porque tá querendo matar uma a outra, tá querendo dar pedrada. Na pregação lá do pastor que pregou nesse final de semana da mulher adúltera, a mulher adulterou. E a noiva de Cristo está adulterando? Quantos adultérios hoje não acontecem em prol da nós que somos a noiva? Quantos prostramos por outros deuses? Quantos não estão caindo por dinheiro, carro? Esquece ministério, esquece as vontades de Deus, esquece de ouvir, ficar sensível ao que Deus está falando, já não escuta mais. Quando Deus fala assim, é desse jeito que eu quero, não. Ah, não, Deus, depois eu faço. Verdade. Vai começando. É a queda do homem, né? Aí começa a preceder a queda. É não entender que somos um corpo. Eu aqui, ajudar meu irmão. Vamos lá, é junto. Vamos lá, é junto. É comunhão. Unidade, né? É unidade. Deus não é divisão, Deus é unidade. Verdade. E aí, pastor, como que é que lidar com isso aí, com essas ovelhas aí, que às vezes não sei se é ovelha, se é louco. É meio complicado. Mas eu vejo o exemplo na Bíblia que fala sobre Oséias, né? Que ele casou com uma prostituta. Oséias 4:6. Ele casou com a prostituta. Acho que aí eu vejo o exemplo nisso. Quer dizer, teve que lidar com aquela mulher que era prostituta e saber podar ela através daquilo que ela exercia. E assim somos nós. A igreja hoje, ela, tipo assim, não digo geral, não falo pelo menos às vezes, eu vejo que, assim, tem muita coisa liberando, eles querem trazer as coisas do mundo que é colocar dentro da igreja. E eles têm trago, assim, muito, assim, as ovelhas estão dispersas. Mas a igreja de pode fazer, porque aqui não pode. Aí entra a desobediência, a rebelião, a desonestidade. Aí que muitos pastores começam a se frustrar e preferem entregar cargo e sair. Agora, aqueles que porreta também fica, fazendo, não vou. Você tem que obedecer, que a palavra diz obedecer. Eu falo isso por mim próprio, né? Que eu sou aquela pessoa assim, persistente, eu sou insistente. A igreja pode estar ali, tempo caindo, tudo, mas eu permaneço firme com o Pai.
desço chorando, às vezes, eu abro a porta, eu olho e está assim, meu Deus. Chego lá dentro, Deus renova minhas forças. Ele dá, né? Muito forte. Isso é assim, né, Varão? É essa dificuldade aí entre relacionamento, né, pastora? Eu tô falando não é aqui fácil. de pastor e ovelha, de pessoas que o senhor falou, né? É voltar, ser filho, mas ser servo e servos, né, Varão? E dar frutos. Mas, ou seja, pessoas arrependidas, na verdade. Nós temos visto muitas pessoas hoje em dia que esse arrependimento já não está mais dentro dele. E o senhor falou algo muito interessante, né? A gente conversando a respeito da obediência a um líder. Jesus, ele ensinou, entende, a respeito do relacionamento do pastor e ovelha. Ele disse que o pastor, quando ele fala, a ovelha ouve e obedece a sua voz. Então, ou seja, existe, não sei se vocês já estudaram a respeito da voz do pastor e a respeito do relacionamento dele com a ovelha. O pastor, às vezes, ele tanto usa a sua voz, quanto também um apito, por sinal. Uns apita, a ovelha já sabe que aquilo ali é um chamado do pastor. Eita. Então, ou seja, onde ela está, ela para. Aonde ela está, ela volta. Então, ou seja, ela ouve e obedece. Então, ou seja, as pessoas precisam mais entender isto. Se eu errei, eu preciso me arrepender. Porque arrependimento gera perdão, perdão gera comunhão, comunhão gera santidade, santidade gera mais íntimo de Deus. Aí seguir a paz com todos e a santificação, sem o qual não verá a Deus. E obediência. Tem gente que quer viver um ministério frutífero, mas não obedece a liderança. Então, nunca vai ter um ministério frutífero. Eu escutei uma pregação até do maior líder aí do nosso Brasil, representado aí na nossa nação, pastor Adeildo Costa. Ele disse algo muito importante. Ele falou assim, que a voz do seu ministério não é a sua voz, é a voz da sua liderança, é a voz do seu pastor. E muitas pessoas às vezes não querem obedecer. Eles acham o seguinte, que o número de pessoas que vai lhe ouvir, o número de cartazes que vão soltar nos eventos, ou o número ou seja, de agenda, oferta que ele tiver, é que vai ter um resultado para o seu ministério. Não. Se tiver um ministério, irmão, debaixo da bênção de Deus, tô sentindo Deus aqui, debaixo da bênção de Deus, da liderança, pode ter certeza, não tem demônio que jamais destrói seu ministério. Verdade. Não é, pastora Patrícia? E nós temos vivido dias que, por obedecer, pastora Patrícia falou algo aqui, por estar ali pela verdade, perdeu pessoas que não quiseram obedecer à liderança. Então, ou seja, eu posso perder um rebelde, mas eu não perco a verdade, eu não perco o Deus da comunhão. Eita. O que a senhora falou, Muito forte. na hora que a senhora foi falando e o que o senhor falou, eu falei exatamente, faz tudo. Deus confirmou. Deus não chamou nós para fazer sucesso aqui. Verdade. Ele chamou nós para Deuteronômio 30:16. Se guardares o meu mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes o seu caminho, e guardar os mandamentos e seus estatutos, e os juízes estarão, viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passará a possuí-la. Então é o seguinte, ele mandou guardar os seus mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. O resto, se você está dentro dos mandamentos, é fruto que você colhe. Isso. Né? Verdade. Então, obediência é a palavra que a senhora falou. Gera bênção. Não é? Benção. E se manter obediente, eu acho que esse projeto nosso aqui, esse podcast nosso, é um chamado, é uma obediência. Porque da forma que ele é sustentado, É só princípios. é né? só Deus. Por baixo de É princípios. só Deus mesmo, porque senão E- você falaria assim. Você me lembrou. Meus queridos Eu amados. já sabia já. Meus queridos amados. Eu já até sabia, Barão. Nós vai pedir aqui uma ajuda de todos vocês que estão nos assistindo. Uma ajuda. Tem o Pix aí, ô? Quem quiser abençoar aí, Quem quiser ajudar nós esse mês, nós estamos passando por as batalhas, né, pastor? mais fácil, As né? dificuldades no ministério. Isso aqui tem os patrocinadores, é sustentado por patrocinadores, pessoas. Só que nem sempre as contas fecham. Nem sempre as contas vão fechar. E esse mês, como se diz, a conta não fechou. Estamos com dificuldades para
honrar com os compromissos que devem ser honrados. E queríamos pedir a vocês que podem sentir no coração aí da sua casa, que puder nos ajudar, que puder ajudar com qualquer quantia, com qualquer valor, pra gente pagar uma conta de energia. Eita, Glória! Eita glória! A gente tá sendo sincero aqui, para pagar uma conta de Deixa ser energia, usado. deixa ser usado. E o Pix tá na tela, pá? Não. Tá não? Assim, a arte dele aqui. O Pode Pix, falar o número. o Pix é 988 41 1310 037. Não, aí ó, tá aí na tela o QR Code e o Pix e-mail e também o Pix tá aí na tela. Quem puder, Deixa na tela cheia que vai ficar. pode. Quem que puder ajudar aí nós aí nessa missão, né, Adênio? Pra gente continuar nesse processo, Eita, Glória! trazendo essa palavra, porque não é sobre nós, é sobre Ele. E quem puder colaborar, seja com qualquer valor, tá aí o Pix, deixa ser usado, sentir no coração aí. Ministério não é fácil não, né? A gente pensa que é só vir aqui, ficar atrás das câmeras, levar a palavra. As pessoas não sabem, tanto espiritualmente, o preço que é pago aqui. O preço que é pago, o preço de tudo. O maior preço quem pagou foi Ele. É Ele que fez, é Ele que faz, é Ele que nos mantém. Ai de nós tem a graça dele e a misericórdia para sustentar. Louvar Interagir ser... com o chat também. Hã? Interagir com o chat, o pessoal tá... Ah, é. Vamos mandar os abraços aqui? A palavra vai dizer também que toda bondade que existe em nós... E pode semear aí, Amás, que aqui é terra frutífera, viu? É terra fértil. Pessoal, mandando um abraço aí, boa noite, shalom, shalom, Neuza Rodrigues. A Neuza já é carteirinha VIP, né? Também tem aí a irmã Arlene, que mandou várias mensagens aí. Obrigado por estar nos acompanhando aí. A minha irmã Simara tá lá do Simara Station. também vai ganhar carteirinha de Fidelidade. fidelidade aí, sempre tá acompanhando Lá a dos gente. Estados Unidos Muito tá aí, obrigado. ó, acompanhando. Benção. O Sempre Fernando fala. falou, né, que você vai me abençoar. Já tomo posse da bênção. A camisa, Simara. Ai, A ai, blusa ai. de frio. A minha esposa também está nos acompanhando. Um grande abraço, Natália. E... Eita Glória. Quem mandar um abraço, pessoal, também está nos acompanhando. Bom, eu quero mandar um abraço, né, para minha filha Steph, que está nos acompanhando, Starudan, o povão que está aí ligadinho, sintonizado conosco. Que Deus possa abençoar, amém? Um prazer abençoado estar aqui, em nome de Jesus Cristo. O povo aí do Renovo da Águia, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém? É isso aí, Deus abençoe a todos, né? O senhor falou de perdão. Chega na reta final, desde já louvamos e engrandecemos o nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. E a pergunta é, para o senhor e para a senhora, sobre perdão. O senhor perdoaria o assassino de um filho seu? A senhora perdoaria o assassino de um filho da senhora? Perdoaria. Senão, como é que eu iria receber a graça, entrar no reino, se eu não perdoar meu irmão? E o senhor, pastor? Perdoaria, porque se você não perdoar aqui na terra, ele não te perdoará no reino dos céus. Então, ou seja, o perdão é o sentimento de Cristo, ou seja, gerado em nós. Então, ou seja, quando Jesus Cristo, ele foi para a cruz, ele não foi para perfeitos. Ele foi para pecadores cheios de falha. Jesus perdoou aquela mulher adúltera. Jesus perdoou aquela mulher prostituta. Jesus perdoou um Mateus, que era um ladrão. Jesus perdoou um Pedro ignorante. E Jesus perdoou um Judas que o vendeu. E um Pedro que lhe o traiu. Então, ou seja, se você não tiver um Cristo gerado em você, você não vive o verdadeiro evangelho. Porque evangelho é renúncia. É renunciar a si mesmo e viver, né, e a vontade de Cristo. Evangelho é novidade de vida, gente. Não existe um evangelho se você não permitir que Cristo seja gerado em você. Então, seja o perdão, ele é a maior evidência de que um pecador realmente, mesmo sendo indigno, né? Mesmo ele sendo indigno, ele mesmo não merecendo, mas é misericórdia, graça e amor. Uau. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou ter que entrar na mesa. Vou aproveitar a pergunta do Fernando aqui sobre o perdão, mas eu queria uma resposta diferente. Se o perdão não fosse tão importante, quando Pedro perguntou
Senhor, quantas vezes eu devo perdoar a quem me ofende? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Por que perdoar 70 vezes 7 é algo impossível de se fazer num dia? Mas se eu tiver que perdoar uma pessoa 70 vezes 7 vezes num dia, o meu nível de rancor, eu creio que vai a 0. O meu nível de mágoa, eu creio que vai a 0. Por que perdoar, pastor, é tão importante? E por que esse número, 70 vezes 7? É porque nós somos sujeitos a pecar todo dia. Somos sujeitos assim, a entristecer todos os dias, a irar toda hora. Não é todo dia, não é toda hora. A gente, às vezes, com palavra, às vezes uma pessoa faz uma coisa que você não gosta, você fica nervosa, fica irada. Então, toda hora você está pecando. Quem fala que não peca, está mentiroso, porque peca toda hora. Você está pecando em palavras, em pensamento. Aquele que está, né, não vê mais José. Então, tudo isso nós temos que pecar todos os dias, igual Deus me perdoa, perdoa, perdoa. Somos sujeitos a pecar, né? É verdade, e isso tudo é a longanimidade de Deus e por amor, né? Então, ou seja, perdão é você voltar de novo, ou seja, né? Você liberar, é uma chave, perdão é uma chave. Entende que te liga novamente a Deus, ao ser. Então, ou seja, se a pessoa ela não estiver com o coração limpo, um coração quebrantado e um coração sincero, né, ela não consegue perdoar, é o que a pastora falou. Então, ou seja, quando você vê a sua humanidade, que você é imperfeito, que você precisa todos os dias se limpar, é só pelo Espírito Santo, é só pela palavra, né, pastora? É uma coisa muito forte, varão. Você falou assim, se o perdão, se a gente perdoasse mais um nível hoje de homicídio, um nível hoje de prostituição, um nível hoje de abusos, um nível hoje de famílias destruídas, um nível hoje de casamentos destruídos, seriam bem baixos. Por quê? Porque o perdão é aquilo que te liga a Deus e que te liga ao teu próximo. Amarás a Deus acima de todas as coisas, entra o perdão. E o teu próximo, a ti e depois o teu próximo. Eu nunca posso dar para alguém aquilo que eu não recebi de Cristo. Então, ou seja, esse perdão, ou seja, perdoa a pastora Patrícia por ter me ofendido. Perdoa você também por ter me ofendido. Mas e quando eu ofendo? Eu tenho que ter humildade para lhe pedir perdão. Porque eu tenho que reconhecer. Então, ou seja, eu tenho que fazer a rota. Eu tenho que voltar de novo. Porque eu preciso de uma comunhão. E nessa comunhão vai me ligar ao perdão. E o perdão vai me ligar a uma vida com Deus de novo. Então, ou seja, o perdão é uma quebra, né? De uma aliança, mas ou seja, eu preciso me ligar novamente, ou ligar e religar, né? Uau. Ligar a Cristo. Uau. Eita glória! Eita glória. Chegando à reta final. Me agradecer já imensamente. Já agradecer a todos vocês que nos acompanharam, todos vocês que vão assistir ainda. Agradecer ao senhor, à senhora pela presença, nos sentimos honrados de receber os senhores aí, para estar aqui com a gente. Foi muito benção, viu? Muita graça. Essa é só a primeira aí, espero que em breve aí vocês voltem com a gente. Em nome de Jesus. Gostamos demais. E para encerrar, pastora, a gente faz o seguinte, pedir que vocês deixem uma mensagem para aqueles que nos ouvem, o senhor uma, a pastora uma, depois que os senhores orem para nós e no final é o grito de guerra. Amém. Eita glória. Eita glória. Semana que vem tem programa dia 21 com a pastora Sheila Marques, lá do Rio de Janeiro, vai estar aqui com a gente. E na terça-feira, vocês vão saber daqui a pouco quem nós vai postar lá que vai ter nosso convidado. Rafael, eu não entendo esse varão. O que aconteceu com esse varão aqui? Vai ter que esperar. Tá orando. Vai ter... Rafael orou muito, né, Rafael? E oração tem poder, viu? O rei Ezequias lá prestes para morrer, já com a palavra decretada do Senhor, o homem vira a cara para a parede e começa a orar. Não. O profeta saindo da cidade, Deus volta lá. Mais 15 anos de vida. Mais 15 anos de vida, é forte isso. Antes da mensagem final, fala com o pessoal do Pix aí de novo, tá na tela. Aqui, ó, o Pix, se você sentir no seu coração aí, ó, isso é de Deus, hein, Rafael? Ó, porque alguém vai assistir agora. Quem quiser abençoar, tá o Pix aí na tela, ajuda nós. Deixa ser usado, a palavra Deixa ser usado em nome de Jesus. Usados por Cristo. Usados por Cristo, em nome de Jesus, eu creio.
Dia 22 vai ter... Terça-feira que vem tem o nosso convidado, que eu vou divulgar, que eu falei, não vou falar o nome. Qual é que eu vou falar agora? Não, Varão, eu não tô entendendo. Não, vou É divulgar. melhor você passar logo, senão você não vai se segurar, não. Eita, mas desde já agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Sempre, toda a honra, sempre. toda a glória seja dada a Ele, por Ele, para Ele. São todas as coisas. São todas as coisas. Rafael, muito obrigado. Obrigado, Deus abençoe Rafael. ricamente, poderosamente, grandemente a sua vida. Em nome de Jesus. Aos pastores, muito obrigado. Viu, Amém, Breno? de coração. Mais um episódio concluído. 74º. 70º. Você tá querendo roubar o lugar do Rafael. Rafael, ué. repete aí por nós. 74º. Nosso produtor é top demais. Faz uma aramaica aqui. Eita glória. Fica à vontade, pastores. Isso, pode deixar. Tudo posso naquele que me fortalece. Acima, né, está Deus, abaixo está o Filho. Tudo posso naquele que me fortalece, amém? Se você deixar a sua vida, seu caminho, né, tudo aquilo nas mãos de Deus, Ele é a base do seu sucesso. Amém? Deus abençoe a todos. A mensagem que eu quero deixar para o seu coração é sobre humildade. A humildade te leva você a lugares que o soberbo não vai. Davi estava no pasto, Deus colocou ele no trono. O próprio rei Nabucodonosor estava no trono e terminou no pasto. O humilde, Deus tira de baixo e coloca em cima. O soberbo, Deus tira de cima e coloca embaixo. Não é sobre você, é sobre quem está dentro de você. Você pode começar com nada e terminar com tudo, mas você pode ter tudo e se não valorizar a presença de Deus, você termina com nada. Então, seja humilde, porque a humildade te leva a lugares altos, a soberba te leva a lugares profundos. Eita. Deus te abençoe. Quem pegou, pegou. Não, quem pegou tá orando. Quem não pegou, Ora mais. Pessoal, muito obrigado. Semana que vem a gente tá de volta em nome de Jesus, tá? honra, glória. Então, pastor, ora pra gente. Poderoso Deus, eterno Pai. Sim, Deus. Mais uma vez, Pai Em amado, nome de unimos na tua Jesus. gloriosa presença para agradecer o Senhor, Sim, ó Pai, Deus. por essa Obrigado, grande Pai. e rica oportunidade, ó Pai, Sim, de estarmos Deus. aqui para falar, ó Pai, o teu Obrigado, nome, Pai. para ministrar, ó Pai, a tua vontade, a tua Louvado seja teu palavra. nome. Pai amado, em Louvado paz nós seja, viemos, em paz retornaremos, Em ó nome Pai, de do Senhor. Jesus. Continua abençoando teus filhos, ó Pai, Em que eles nome possam de ser Jesus. abençoados e honrados, meu Sim, Pai querido, Deus. como está sendo, que eles venham a ser abençoados. Em nome Sobre de isso eu profetizo Jesus, as Pai. bênçãos recalcada, Em sacudida nome de e Jesus. transbordante em nome do Em Pai, nome de do Jesus. Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja. Aleluia. Sim, Deus, nós oramos, Pai. Pai, em concordância com a tua serva. Nós Sim, pedimos Deus. ao Senhor que haja suprimento, Deus, no Sim, espiritual, que haja suprimento, Deus, no financeiro. Em Que nome de vidas, Jesus. Senhor, continuam sendo edificadas, Em nome consoladas, de exortadas, Jesus. Senhor Deus, e que almas venham se render a Cristo Sim, através desse podcast. E cada nome pessoa, de meu Jesus. Deus amado, que plantar sementes, ó Deus, Sim, Pai. neste lugar, para este programa, Sim. que venham colher, Senhor, Em nome sem de medidas. Nós Jesus. pedimos ao Senhor, continua blindando a vida dos Sim, seus Pai, em servos, nome de continua Jesus. blindando a casa, a família, o Sim, ministério. Meu Deus, que o Senhor possa prosperar, Em que não nome de alcance Jesus. somente, Senhor Deus, o Brasil, mas que todo Em mundo nome de possa Jesus. conhecer a Cristo através, meu Senhor, desse podcast UPC. Sim, Deus. Nós pedimos ao Senhor a bênção sobre os seus servos, nome de nos Jesus. despede debaixo da tua bênção. Sim, Deus. E que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado. Em nome Meu de Deus, Jesus. que venha ter frutos e frutos Em nome de e frutos em crescimento para esta obra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória aí. No 3. Muito obrigado. Semana que vem tem mais nesse mesmo horário. Nesse mesmo canal. E é isso aí. Então vamos lá. No 3. 1, 2, 3 e. Eita glória! Jamie on the beat, boy.